Henker que vive duas vezes, capítulo 437. Estabelecimento do clã, 1. O que é isso? Foi um dia normal quando o distrito externo entrou em pânico. Embora a notícia de que Heavenwing havia retornado se espalhasse por toda parte, inicialmente foi tratada como nada mais do que uma distração passageira pelos habitantes da Terra dos Desistentes. Eles se divertiram conversando sobre isso, mas as consequências e o significado não foram percebidos até que o castelo flutuante Laputa rasgou o espaço e apareceu lentamente no céu. As atividades diárias dos jogadores e habitantes do distrito externo foram interrompidas, e eles olharam surpresos quando a sombra pairou sobre eles. Embora tenha sofrido danos do caos rastejante, Laputa ainda era o covil do último rei dragão, Kalatos. Seu tamanho era impressionante e impressionava a todos que olhavam para ele. Ao mesmo tempo, uma janela de mensagem apareceu para os jogadores e habitantes do distrito externo. Foi um decreto de Laputa e todos ficaram surpresos ao lê-lo. A Artia reapareceu. Heavenwing declarou guerra. Uma notícia tão chocante quanto o reaparecimento de Heavenwing atingiu o mundo da torre. Anuncio que Artia retornou. A mensagem enviada a todos os jogadores e habitantes do distrito externo foi apenas uma frase escrita em tom arrogante, como se esperasse que o público entendesse o seu significado. No entanto, a sua suposição não foi equivocada porque todos que leram o decreto tremeram. Os rumores de que Heavenwing havia retornado e que 3 dos 9 reis haviam morrido. A maioria dos jogadores se preocupava com o futuro, mas não entendia o que isso significaria. Embora houvesse uma atmosfera de guerra no ar e estivesse claro que uma grande batalha aconteceria em breve, a maioria dos jogadores não achava que estariam envolvidos. No entanto, o decreto os assustou quando compreenderam seu significado. Artia não havia esquecido suas lutas e ressentimentos, e eles estavam preparados para se vingar. Eles também não teriam entregue tal mensagem a menos que tivessem o poder de se opor ao resto da torre, prontos para enfrentar todos os cenários possíveis. Como prova disso, outra notícia abalou a torre: a Terra de Sangue caiu. Foi um dos 8 clãs que governaram no topo da torre. No entanto, esta fortaleza inexpugnável foi violada e o massacre foi tão completo que nem sequer sobrou um rato. Os jogadores que acreditavam que não havia mais nada a alcançar na torre entraram em pânico. Outras pessoas responderam de forma diferente. Para cada pessoa que temia a guerra que se aproximava, havia outra pessoa que não conseguia conter a excitação. Alguns ficaram quietos e decidiram observar primeiro. Logo, outros grandes incidentes surgiram um por um. Os Elohim foram parcialmente destruídos. A Aliança Leão optou por se separar. O Regimento Fantasia limpou os andares superiores e assumiu o controle do Dragão Verde. Black Dragon está passando por conflitos internos. White Dragon está fechando andares para ter a chance de recuperar o fôlego. A Aliança do Leão se separou sem contribuir muito no labirinto do dragão. Apenas resultados dolorosos aguardavam os diferentes grupos. A Aliança Mercenária foi esmagada. A Torre Mágica dissolvida e outros clãs foram aniquilados. O ataque repentino de Artia deixou os Elohim à beira da destruição como Bloodland. Mas eles conseguiram se defender por pouco. O Regimento Fantasia, apenas recentemente considerado um clã emergente, direcionou suas lâminas para os andares superiores e quase arruinou o Dragão Verde, forçando-os a desistir de seu território. O Dragão Negro sem líder caiu em diferentes facções que lutaram pelo controle. O Dragão Branco suspendeu suas atividades na torre e retirou-se para o espaço exterior para se recuperar indefinidamente. O caos que resultou dos eventos do Labirinto do Dragão se espalhou por toda parte, e as notícias foram completamente sem precedentes. O poder dos 8 clãs, que parecia imóvel, começou a tremer desde a fundação e, obviamente, os jogadores tiveram fortes reações a isso. Vozes de diferentes grupos começaram a surgir. Os 9 reis devem ser mudados. A queda da Terra do Sangue é apenas o começo. O sistema em torno dos 8 clãs entrará em colapso e um novo sistema centrado em Artia ocorrerá. De agora em diante, a história da torre será escrita por Artia e Heavenwing. A primeira coisa a mudar foi a lista dos 9 reis e dos 8 clãs. Os 9 reis já incluíram os seguintes: Alforone, o rei marcial, o bispo-chefe, a rainha da primavera Waltz, o lorde do outono Tom, o ditador romano Magnus, o imperador Gula, o príncipe negro e Moonchild. O Waltz e Tom ocuparam os lugares vagos da rainha do verão e do deus da espada, mas agora 3 novos lugares estavam vazios. Intrometidos que gostavam de classificar pessoas rapidamente preencheram os espaços vazios com outros. Heavenwing, o líder do regimento de fantasia e um jogador chamado Anti-Venom. Depois de eliminar o imperador Gula e Magnus, Heavenwing foi comparável ao bispo-chefe e à valsa. O líder do regimento fantasia derrubou Tom e elevou o regimento fantasia a um grande clã semelhante ao Dragão Negro. Antes deste momento, o Anti-Venom Bailuk já era poderoso o suficiente para ser um dos candidatos aos 9 reis, embora não fosse afiliado a nenhum grupo. Agora que os Elohim estavam atrás dele, seu nome foi adicionado ao final da lista. Grandes ajustes também foram feitos na lista dos 8 grandes clãs. Bloodland e Black Dragon foram removidos e 2 outros grupos tomaram seu lugar. A lista final foi: todos por um. Dragão Branco. O Exército do Diabo. Os Elohim. Dal de Irmãos. Mar do Tempo. O Regimento de Fantasia. E por último, Artia.
Os moradores olharam para a nova lista, que havia mudado praticamente da noite para o dia, preocupados com a tempestade que se aproximava. Os jogadores começaram a pensar em como poderiam enfrentar a tempestade para se tornarem uma das estrelas no céu. Outros seguiram uma direção diferente. Ele finalmente começou. Reid suspendeu subir os andares com seus subordinados após receber notícias sobre Artia. Ela cerrou os punhos com determinação. Por causa de seu sangue divino, ela tinha um pouco de poder para ver o futuro. Depois que ela se separou do acumulador no 29º andar, Reid previu que ele subiria mais alto do que se esperava. Seu potencial era imenso demais. Acontece que os outros não conseguiam ver isso porque ele era como a lua, algo que muitas vezes era obscurecido pela escuridão, mas quanto mais perto eles chegavam da plenitude, mais intensamente iluminavam o céu noturno. Naquela época, o acumulador era uma meia-lua e, quando chegasse a lua cheia, praticamente queimaria a noite com seu esplendor. Porém, o céu noturno também precisava de estrelas para acompanhar a lua, e Reid queria ser uma delas. Foi por isso que ela, Dylan e Jun lutaram para expandir suas forças e agora podiam colher um pouco do que plantaram. Reid, Dylan correu freneticamente. Ele sabia há quanto tempo Reid estava esperando por isso. Então seu rosto também estava vermelho de excitação. Reid assentiu solenemente. Sim, vamos para o distrito externo. Temos que estar lá. Seus olhos escurecerão. Reúna o resto do clã. Hahaha, eu vejo. Então, foi isso. Asa do céu. Se for você, então tudo é possível. Eu entendo agora porque você tem a Yeong com você. Faceles deu um tapa nos joelhos e começou a rir. Então, a voz áspera de um homem de meia idade se transformou na voz estridente de uma mulher. Sim, eu voltei dos mortos também. Então não há razão para que você não deva fazer isso. Não é verdade, meus filhos? Quando ele olhou para baixo com olhos insanos, vários fantasmas se contorceram em formas estranhas e o cercaram, fazendo ruídos monstruosos juntos. Uau! Tudo bem, meus filhos. Vamos todos dançar juntos. Naquele dia, 5 castelos do 46º andar pegaram fogo e todos os habitantes do andar desapareceram. Apenas corvos permaneceram voando no céu. Como esperado de você, capitão. A maneira como você engana as pessoas e seus preparativos para liberar seu temperamento são realmente divertidos. Muito bom. Zhang Wei rasgou o decreto e colocou o arco no ombro. Quanto mais ousado fosse seu capitão, mais ele poderia fazer. Ele deslizou lentamente para a escuridão da rua e desapareceu. É muito barulhento. Edora cobriu o rosto com o capuz, olhando para as pessoas que olhavam boquiabertas para Laputa. Ela esperava que as coisas se tornassem caóticas assim que o castelo aparecesse, mas a resposta foi além de suas expectativas. O distrito externo havia perdido seu propósito, seus habitantes se afastaram dos perigos da guerra que se aproximava e os jogadores também estavam se mudando para outros lugares. Provavelmente se espalhou pela torre que Laputa era a casa do clã de Artia. Seria uma grande dor de cabeça para muitos clãs, já que eles geralmente colocavam casas de clãs dentro dos espaços exteriores para protegê-los de seus inimigos. No entanto, com Laputa no céu sobre o distrito externo bem na frente de todos, os grandes clãs hostis a Artia tinham um dilema. Eles não podiam atacar Laputa facilmente, mas também não podiam deixá-la em paz. Eles provavelmente estavam quebrando a cabeça para calcular que tipos de armadilhas foram montadas em Laputa, assim como o labirinto do dragão. Isso tornou o distrito externo especialmente barulhento, e provavelmente havia muitas pessoas falando sobre como poderiam atacar Laputa. No entanto, Edora sabia que Yeon-woo provavelmente deixaria Laputa em paz, mesmo com todos os perigos em seu caminho. Já estava tão alto que era difícil aproximar-se e, a menos que um dos 9 reis se aproximasse, qualquer ataque seria pouco mais do que apenas tentativas. Nunca pensei que a própria Rainha do Verão se apresentasse para ajudar. Ela estreitou os olhos ao pensar na Rainha do Verão, que provavelmente estava sentada na sala de controle de Laputa no momento. A última residência do Rei Dragão, tudo bem. Multar. Um lugar como este terá magia escondida e equipamentos úteis em algum lugar. Era incrível que a Rainha do Verão ainda existisse, mas era ainda mais incrível a facilidade com que ela concordou com o pedido de Yeon-woo para proteger o castelo. A Rainha do Verão disse que era porque Laputa era o covil de Calatos e ela teria muito que aprender, mas o insight de Edora disse a ela que esse não era o verdadeiro motivo. É por causa da saudade dela do irmão de Orabon e, com certeza. De qualquer forma, com a Rainha do Verão cuidando de Laputa, não havia necessidade de se preocupar com ataques. Além disso, ficar no distrito externo trazia alguns benefícios. Eles estavam finalmente mostrando confiança de que poderiam enfrentar qualquer inimigo. Em segundo lugar, é uma sinalização para qualquer força que queira trabalhar com ou sob o comando de Artia. Heaven Wing foi destruído no passado, mas sua influência na torre não era nada pequena. Embora tenham permanecido calados, muitos apoiadores ainda sentiam falta dele, e muitos também tinham um bom relacionamento com Artia. Nem todos voltariam, mas mesmo que alguns viessem, seriam uma grande adição. Também havia grupos que queriam estabelecer novos relacionamentos com Artia. Orabon definitivamente não criará Artia como um mero clã como seu irmão. Ele vai construir algo grande, talvez até um império. Sua influência tomaria conta da torre e, no final, ele provavelmente destruiria a torre com as próprias mãos. Pelo que Edora sabia, a missão de Yeon-woo era quebrar a torre, não fazer jogos políticos.
Ele era alguém que usaria o legado de seu irmão como ferramenta para alcançar seu objetivo. Organizando seus pensamentos, Edora rapidamente seguiu Yon-woo, que escondeu sua identidade enquanto caminhavam no meio da multidão. O destino deles era a aldeia da tribo de um chifre. Eu me pergunto como ele está. Foi para pegar seu irmão tolo, Fante.